Teste, teste. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast itself. OP, 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 we're fucking back. O último vídeo que nós metemos foi há cerca de um ano, mais ou menos. Então este podcast eu quero literalmente shoot from my hip, ok? Por isso é que eu gosto da parte dos podcasts que eu posso falar até me cansar. E vamos falar, portanto, de update da minha vida, o que eu tenho feito neste último ano, mas também este podcast serve de base para os próximos vídeos que eu vou meter no Instagram. E falar também um bocadinho porquê da decisão de eu agora fazer vídeos estilo documentário e também uma palavra do nosso novo sponsor. Dito isto, pessoal, espero que estejam bem. Vou beber um golo de água. ASMR. A minha vida deu uma volta de 180 graus, no sentido de que o ano passado, o último vídeo que eu fiz, podcast, fizemos entrevistas, Bruno Gonçalves, e nessa altura eu estava à procura de emprego. Fiz também depois alguns podcasts a dar a minha opinião sobre o emprego que eu fiz, este primeiro emprego, este segundo emprego onde eu estou, que é um emprego de longa duração, digamos assim, já estou mais ou menos há um ano a fazer isto, vai fazer agora em setembro um ano, mas eu quero falar sobre mais a vida em geral. Eu estou muito bem, estou ótimo, estou feliz, digamos assim. Fiz também, e por isso é que estou a fazer este podcast, fiz também várias consultas de psicologia desde o ano passado e neste momento de fisioterapia. Portanto, as consultas de psicologia depois vai ser um vídeo sobre isso, mas tem sido ótimo. Eu sentia-me muito em baixo, sentia-me muito sem propósito de vida, que vocês podem ver por todos os podcasts que eu faço, que é algo que eu sinto recorrentemente, portanto é algo que diariamente I struggle with. Mas neste sentido eu ingressei, fui às consultas de psicologia e isso melhorou muito. Não no sentido de diário, de eu sentir feliz e sentir que estou satisfeito com tudo na minha vida e que a minha vida é awesome. Há sempre coisas a melhorar e uma das coisas é o nosso mindset. E isso também está ligado a toda a criação de conteúdo que eu faço ou que deixei de fazer, que volto a fazer, que faço diariamente também no meu trabalho, porque eu sou gestor de redes sociais, portanto crio muitos designs e tenho que ter ideias, etc. Portanto, as consultas ajudaram-me imenso a perceber certas técnicas de defesa que eu tenho. Nesse vídeo também eu vou explicar mais isso em concreto. E tenho também a minha cadela, portanto a Diana, também vai ser um vídeo sobre isso. E tem-me ajudado imenso. Uma coisa que eu não gostava era de me sentir tão sozinho, e ainda que a cadela é assim, não é uma companhia humana, digamos assim, mas faz muita companhia. E outra coisa que tenho implementado nos últimos meses é treino. Eu agora fiz uma cut, também me salvou a minha vida, entre aspas, por causa de propósito, por causa de querer sempre fazer mais, etc. E também foi algo que eu tenho estado a mastigar, digamos assim, nas consultas de psicologia, esta burning pressure que eu ponho em mim próprio para suceder e para fazer as coisas. Mas lá está, um dia de cada vez. Eu sinto muito que a criação de conteúdo me ajuda a estar mais sereno, a perceber um bocadinho melhor como é que eu vivo a minha vida e coisas do nosso subconsciente ou inconsciente, ok? Coisas que nós fazemos e não percebemos porquê. Portanto, os vídeos que vão sair são essas temáticas, digamos assim, também sobre taekwondo. Eu também fiz quase meio ano ou mais de taekwondo, portanto acho que vos consigo dar algumas dicas, não só da opinião pessoal, como é que é esse desporto, essa modalidade, mas também como é que é a progressão, o que é que vocês podem fazer para ter uma progressão mais rápida, que são coisas mais técnicas, mas que eu, um comum mortal, consigo vos ajudar a fazer isso, minimamente. E tem sido assim, tem sido uma loucura, com épocas de mais trabalho, com meses de mais stress, com viagens a Lisboa também, com viagens ao Porto, e tem sido bom. Eu há pouco tempo, e quero trazer aqui esta experiência para o podcast, estive em Lisboa, estive numa casa de estudantes, basicamente durante uma semana mais ou menos. Nunca tinha estado a partilhar casa, é uma sensação muito, 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 muito estranha. Tipo, é incrível. Eu sei que muita gente que é estudante não tem. Eu nem sei. Pronto, eu vou dizer. Porque assim, há pessoas que gostam de viver com pessoas e que gostam de ter essa experiência de estudante. Eu sempre fui felizardo, entre aspas, de ter a minha própria casa, ainda que isso também me trouxe os meus próprios problemas, mas no futuro era algo que eu me via a fazer, que era viver sozinho como estou a fazer agora, como sempre fiz, digamos assim. Portanto, para mim viver conjunto é que era uma ideia diferente. Mas neste sentido o que eu quero dizer é que foi bastante diferente ter a cozinha partilhada, a casa bem partilhada. It is crazy.
It is crazy. E mais que tudo os meus ouvintes sabem isso porque eu sou das poucas pessoas que os meus pais conseguiram sempre ajudar e ter condições monetárias para me dar tudo o que eu quero, digamos assim. Mas não tenho um iPhone, também não quero um iPhone. Pronto, dito isso, foram coisas muito boas para sair fora da zona de conforto e ainda estou a aprender e a sair fora da zona de conforto cada mês com partes de trabalho, tarefas que tenho, etc. São coisas que depois eu posso falar num podcast mais à frente porque tenho que ter mais experiências ainda e mais tempo nesta empresa e adquirir mais experiências, pronto, literalmente, mais um repertoire para dar a minha opinião. Não só do trabalho em si, mas de experiências de vida, porque eu sinto que este trabalho dá-me um bocado de experiências de vida. Pelo menos tem dado. Num sentido bom e mau também. Tem tudo. The whole spectrum. Portanto, foi uma situação bastante caricata isso de estar a viver com pessoas essa semana, mas foi ótimo. Eu vim para ver com o ego em alta, num bom sentido, mas eu falei com tantas raparigas, com tantos rapazes, fiz tanto cold approach, basicamente falar com uma pessoa do nada, pôr essa pessoa à vontade contigo, partilhares o teu número, o teu Insta, etc. Tu vens para aqui e tu... Eu digo para aqui porque assim, isto é uma cidade mais pequena, é um meio muito mais pacato, isto é tipo uma aldeia, digamos assim. Sei que as pessoas me dão na cabeça por dizer isso, algumas, outras ficam tipo, tipo isto é muito pequeno. Mas mesmo assim eu adoro viver aqui e não escolheria viver noutra cidade, ponto final. Mas eu vim com o ego em alta, com tipo, sentia-me tão bem, sentia-me tão, tipo, a minha postura era muito forte, muito serena, muito, vou dizer até macho, mas num ótimo sentido, ok? Não quero estar aqui a falar de toxic masculinity or whatever the fuck que é trend nas redes sociais e o que seja. I do my work and I don't care about trends and whatever the fuck. Portanto, foi ótimo, foi uma experiência bastante diferente. Mas mais que tudo, eu sinto agora que, portanto, fiz esta parte de conteúdo, de documentários, mais sobre wrestling, que é uma paixão minha, porque eu sentia que o conteúdo que eu estava a criar, não só também de alguns podcasts, porque o podcast é uma coisa tão comum, tão vulgar, tipo, eu não tenho grandes experiências de vida, digamos assim, ou tipo, o que tenho eu conto sempre aqui porque posso ajudar alguém, é sempre com esse intuito de ajudar. Gostava de ter um podcast com uma ou duas pessoas para fazer, temos vários temas para comentar ou o que seja, mas não sei, não é a minha personalidade. No futuro gostaria de fazer isso, mas não é bem a minha personalidade. Portanto, isto para dizer que o conteúdo que eu fiz de estilo documentário, mais de wrestling, com edição com o Filmora, que também foi uma ferramenta que eu aprendi a usar, não tem nada de especial, mas aprendi a usar. E eu fiz cerca de, acho que 5 documentários, digamos assim, ou pelo menos 3 estilo documentário e 2 highlights, que é só tipo fazer uma montagem dos pontos altos, digamos assim, de um combate de wrestling, só as melhores manobras, digamos assim. E foi ótimo, senti muito prazer com esses projetos, muito, muito, porque depois é preciso fazer voice-over, é preciso selecionar informação, é preciso meter legendas também. É um projeto enorme e é isso que eu gosto, é de me envolver nas coisas e perder um bocadinho daquilo que eu sou, digamos assim, portanto esquecer-me, entrar naquele flow state. E vou beber mais um colinho de água. Eu por acaso há pouco tempo estive doente e tive voz rouca. Eu tive um refluxo laringo, não sei, mas vocês podem ver no meu Instagram e quem é meu seguidor viu nesta semana. Mas basicamente eu tive um refluxo na garganta em que as minhas mucosas estavam irritadas. E isto foi porquê? Porque eu nestes 90 dias mais ou menos de cut, eu usei quase todos os dias picante, molho picante. Então eu transpirava muito à noite, tinha muita tosse durante a noite e isto era o picante porque é muito ácido. Então o meu estômago não conseguia processar isso basicamente. Pronto, portanto foi bastante engraçado ir a uma consulta e perceber que o que eu tinha que eliminar era uma coisa tão simples como o molho picante. Pronto, mas como estava a dizer, esse estilo de comentário foi algo que adorei fazer, que adoro fazer, é um projeto mais extremo, mas gosto. Agora os próximos vídeos que vêm, sim, são temas que eu já tenho apontado para falar há muito tempo e são temas, não é temas vulgares que eu posso só dar a minha opinião ou tipo dar a teoria sobre isso, como eu fazia com outros temas de autoajuda e desenvolvimento pessoal, mas sim é algo mais centrado, mais tipo, ok, eu experienciei isto, tenho a minha opinião, tenho algumas dicas para vocês. Por exemplo, da minha cadela, da Diana, tipo, tanta coisa que eu posso dar às pessoas, digamos assim, e tanta coisa que eu tenho a aprender. Portanto, é ótimo. Mas mesmo assim, eu ainda quero
experienciar um bocado mais, não só com a parte da Diana, mas também com a parte do meu trabalho e assim, e depois posso fazer um podcast com experiências que acho que vai ser muito, muito fixe. Acho que vai dar um conteúdo muito sólido e muito engraçado. Eu acho que sim. Mas pronto, como vos disse, de resto tem estado muito estável. Tenho treinado praticamente todos os dias, ou mesmo todos os dias. Treinos adequados, ok? Nada de powerlifting ou muito puxado. E sinto-me ótimo, sinto-me muito bem, a sério, é incrível. Eu sinto-me. Claro que estou a fazer uma dieta e estou muito contente com os quilos que perdi. Fiz uma transformação basicamente de 6 quilos, que já é comum que eu fazer tipo cada ano, digamos assim. Pelo menos os meus amigos próximos percebem que eu dou e ponho muito effort no ginásio, muito esforço. Mas pronto, eu perdi cerca de 6 quilos, foi uma transformação enorme, e foi uma transformação enorme no sentido de eu fiz exercícios mais de bodybuilding, portanto mais selecionados, mais perceber aquilo que me fazia bem aos joelhos, também por causa da fisioterapia, que o que eu tinha que fazer, isso depois falo mais no vídeo, mas basicamente o meu problema era de ancas, não eram os meus joelhos, não era a posição que era incorreta ou estava a fazer com muito peso, não, eram sim as minhas ancas que não têm mobilidade. E pronto, e agora vamos melhorando certas coisas, portanto, treinar todos os dias para mim tem sido é um ponto de largar a ansiedade, largar depressão, estar em conexão comigo mesmo. Sim, é uma performance que eu faço, portanto é assim, eu ponho pressão em mim próprio para ir treinar, digamos assim, e para fazer o treino, mas eu sinto ao mesmo tempo que é catártico, não sei se é assim que se diz a palavra, e peço desculpa se conseguem ouvir os cães dos meus vizinhos, mas pronto, as pessoas têm cães. We love dogs in this building. Pronto, e é muito bom exercitar a mente e o corpo. Sinto-me otimamente, não me sinto cansado, sinto-me até com muito mais energia e já queria ter feito este tipo de conteúdo há muito mais tempo. Mas pronto, isso também vem de vontade, também vem de literalmente. Pá, um dia, por exemplo, eu hoje fiz bastantes vídeos de manhã e hoje estou a filmar este podcast. E foi um dia comum. Tipo, é uma segunda-feira. Não havia nada de especial para eu fazer. A não ser a pressão que eu sinto, que é algo que também quero falar, a pressão que eu sinto de ter um propósito agora que vou de férias. Mas pronto, mas eu literalmente acordei e pensei, vamos fazer isto, é isto, tem que ser o nosso foco. E é assim que nós vivemos cada dia. Portanto, não tem que nos apetecer sempre fazer as coisas. Sim, é aí que o nosso willpower entra e o nosso esforço, o nosso commitment, etc. Mas nós temos é que sentir aquilo que queremos fazer e ajustar as coisas. Eu sei que nem sempre é assim, temos trabalho, temos blá 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 blá, blá responsabilidades, mas temos que, no mínimo, tentar agradecer a nós próprios e jogar com, com nós mesmos, connosco mesmo. Pronto, vocês escolhem a vossa expressão. Work with yourself, not against yourself. English, it's always easier. Portanto, como eu estava a falar aqui, esta parte portanto, de férias, de estar offline, é literalmente estar offline, porque eu vou portanto, desligar-me do WhatsApp, porque eu trabalho só usando WhatsApp, eu trabalho remotamente, mas tenho também o meu escritório ao pé de casa e faço os eventos para os Erasmus, etc. Lá está, eu num próximo podcast posso explicar melhor as minhas funções e o trabalho que é muito bom, até, bastante bom. Aspectos bons e maus hoje, pronto, mais bom do que mau, sinto-me bem. Mas nesse sentido, o que eu digo é, eu agora vou de férias, quero realmente desligar o telemóvel, quero realmente. Toda a gente me está a dar na cabeça para eu, durante 3 a 5 dias, não fazer pão, tipo, literalmente acordar e fazer só o que me apetecer, não no sentido de criar conteúdo ou etc. Tipo, descansar, descansar, descansar. Não quer dizer que eu não tenha que treinar ou que. Tipo, é só descansar. E eu tenho muita dificuldade nisso porque penso sempre: qual é que é o meu propósito aqui? Qual é que é o meu propósito de estar agora de férias? Tipo, o que é que eu posso fazer mais? Como é que eu vou aproveitar o meu tempo? Eu tenho muitas dificuldades nisso, como já relatei noutros podcasts. Mas pronto, é algo que vamos melhorando semana a semana, dia a dia, e mais que tudo só temos é que estar presentes. Eu acho que a solução para tudo é um bocadinho de desporto, exercício, um bocadinho de meditação, boa comida, de vez em quando cheat meals and just having a lot of sex. É tão simples quanto isso. I'm gonna be honest. Mas pronto, tudo com o seu QB, claro. De qualquer forma, aqui no podcast eu queria falar também sobre o nosso sponsor, que vai entrar já agora, que é o help.onway. Um H, um E, um L, um P, ponto, O-N-W-A-Y. Ou Y. Help On Way. Isto é basicamente uma conta que eu tenho no Instagram que vos ajuda em explicações,
que vos ajuda em PowerPoint, traduções, qualquer coisa que vocês precisem na hora e que possam fazer para entregar, ok? Vocês dão-me a mim, explicam-me o projeto e damos vazão a isso. Eu tenho este caso de, recentemente, portanto, eu estava no meu escritório, eu estava a trabalhar e apareceu-me um estudante que precisava de traduções. Não encontrava ninguém que fizesse as traduções. Então eu disse-lhe, olha, eu tenho esta continha, sou eu que estou a gerir, etc, o que é que tu precisas? E eu fiz essas traduções e depois tive sim um pagamento. Portanto, são coisas que eu posso fazer na hora, são coisas que vocês precisam de fazer, mas querem dar assim o vosso próprio projeto, o vosso próprio nuance, digamos assim, e não são trabalhos muito rigorosos. E quando eu digo rigorosos é no sentido de não é uma tradução técnica em específico, tipo de 50 páginas, ok? Portanto, são coisas que eu posso vos ajudar rapidamente. E é isso que nós procuramos, e é isso que eu vejo muita necessidade no mundo do Erasmus e no mundo dos estudantes. Portanto, o sponsor oficial do podcast é o help.onway e eu consigo vos ajudar em várias temáticas a ver com inglês, PowerPoint e muito mais. De qualquer forma, voltando aqui ao podcast, bebendo um golinho de água, eu queria falar sobre 3 séries que tenho visto. Neste caso, sim, pronto. A primeira série que eu quero falar é da Amazon Prime e chama-se The Terminal List. Basicamente, a série The Terminal List é com o Chris Pratt, que faz de personagem principal Star-Lord no Guardians of the Galaxy. E basicamente esta série é sobre um ex-Navy SEAL que foi para a guerra com o seu pelotão. Será que é pelotão? Ai, agora é que é difícil. Pronto, foi basicamente para a guerra com a sua equipa e depois há uma série de confusões em termos com o governo americano, que basicamente eles foram para a guerra com tumores na cabeça, porque experimentaram um novo medicamento, qualquer coisa assim. E isto torna-se uma intriga muito grande para ele perceber quem é que está por detrás e quem é que aprovou este medicamento. Eu sei que fiz aqui uma explicação muito podre, mas a série é muito boa. Desde o primeiro episódio ao último episódio, a série é intrigante, a história move, tem uma condução e um fio condutor linear, ok? As coisas fazem sentido e as pessoas vão desenvolvendo as suas características ao mesmo tempo que vão desaparecendo as personagens também, porque tipo, isto é, não é, tipo, ele literalmente tem uma lista. Pronto, sem querer dar muito spoiler. Foi uma série que eu comecei a ver muito random, até porque achei que não ia gostar, porque pensei, bem, isto vai ser, porque isto é inspirado nos livros, acho eu, espero não estar errado, nos livros de Splinter Cell. Pronto, e basicamente isto é sempre sobre grandes shots, teams, fight teams, tactical stuff, etc. E eu há pouco tempo, mais ou menos, tinha visto uma série que era deste tipo, mas tocava mais em política. E tinha mais fights, tinha mais gunshots, etc. Esse tipo de ação. E eu não gostei. E eu pensei, opa, I'm gonna give this a chance. E por acaso gostei bastante do Terminal List, portanto aconselho vivamente. Outra série que eu estou a começar a ver, Peaky Blinders, ainda não me deu aquele feeling de estou investido na série. Vou no segundo ou terceiro episódio, portanto vou continuar a ver pelo menos a primeira temporada e depois decidir se continuo a ver o resto ou não. É uma série interessante, mas tipo, para mim não há nenhum fator chave that hooks me. Para já ainda não senti esse hook, ok? Esse cadeado, esse puxo, esse puxo, esse, não sei, pronto. Não senti essa conexão com a série, vou dizer assim. Um filme que eu estive a ver ontem, que quero comentar um bocadinho mais, é o The Lobster, que é basicamente a lagosta, que é com o Colin Farrell, se não estou errado, portanto, o ator que fez de Penguin no Batman, que saiu este ano, do Matt Reeves. Pronto, e basicamente este filme é sobre, portanto, neste mundo as pessoas não podem estar sozinhas, portanto não podem ser solteiras, têm que ter um parceiro. E se não conseguirem encontrar o seu parceiro, têm que ser transformados em animais. Eu sei, isto parece um bocado bizarro, mas é literalmente assim. E depois tu tens duas partes. Tens tipo, portanto,
a parte do hotel. Portanto, eles têm um hotel destinado para encontrarem o amor da sua vida, blá blá blá. E depois tens a outra parte, de quem desiste desse hotel, são chamados loners. E esses loners têm que viver na floresta. Pronto, não vos vou explicar muito porque há coisas que é um bocadinho confuso e tiram um bocado a piada ao filme. Foi um filme bastante interessante para nós percebermos que tipo, nós tentamos sempre agradar o outro, tentamos sempre ser compatíveis com o outro, não só porque aqui há pressão para não serem transformados em animais, mas também porque fazemos isso diariamente, porque é assim, queremos approval do outro, queremos que o outro nos ama, queremos nos sentir bem. We want to fit in, literalmente. Portanto, é um filme bastante bizarro, bastante interessante. O fim é, não vou dar spoiler, claro, é muito, fica um livro em aberto, digamos assim. É muito estranho. É muito estranho. Gostaria de saber se há algum livro sobre isso, ok? Porque acho que seria uma história interessante ver como é que no livro é, ver se a adaptação foi fidedigna. Não sei, é esquisito. E eu descobri este filme a partir do Instagram, portanto, aquelas publicações no Instagram do tipo, vê este filme este fim de semana, ou tipo, top movies to watch, o que seja. E também por causa de. Porque assim, eu gosto muito dos filmes de drama, romance, gosto muito disso. E acaba por ser um filme sobre isso, mas é um filme muito estranho dentro dessa temática. Portanto, achei piada, mas ao mesmo tempo fiquei meio. Ok. Portanto, mas de qualquer forma, o filme chama-se The Lobster. E outra série que eu queria comentar é o The Boys. Portanto, The Boys, também da Amazon Prime, que saiu a terceira temporada, já acabou. Não vou estar a dar spoilers. Já comentei isto com um grande amigo meu, mas para mim, nesta temporada houve vários plot holes. Não é bem plot holes, mas há pequenas coisas que eu acho que não foram bem. Acho que foram tipo abreviadas. Acho que há ali atalhos em certas coisas, interações sobre personagens, como a história a narrativa avança para a frente. Acho que há certos atalhos que eles saltaram e não estão bem construídos. O que nem sempre é mau, porque há coisas que se forem demasiado bem explicadas ou demasiado explicadas depois perde um bocado a piada, porque parece que é muito realista, não sei se isso faz sentido, mas não, epá, há certas coisas que não achei assim muita piada. Fiquei um bocado a pensar como é que as coisas, como é que o fio condutor tinha seguido em frente, digamos assim. Portanto, mesmo assim, gostei bastante do clímax da série, o episódio final foi ótimo, a conclusão também foi muito boa, mas acho que a qualidade desceu um bocadinho. Não no sentido de ser pior ou que tipo, esta temporada não é tão boa. As temporadas vão subindo e descendo. Nós basicamente foi a mesma coisa e também tive esta opinião sobre Sex Education. Muita gente me disse, esta nova temporada não presta, esta nova temporada foi muito má, tipo, desceu a qualidade. É como tudo na vida, nós temos que descer para subir outra vez, ok? Portanto, tipo, vocês só têm que aceitar o facto que nem todas as temporadas vão ser the fucking season. Nem todas as temporadas vão ser como a primeira, porque a primeira é tudo fresco. Everything is fresh, ok? Portanto, vocês têm que aceitar esse facto e mesmo assim não quer dizer que, se não gostarem da série, não veem. É tão simples quanto isso. Mas eu achei The Boys um bocadinho. Não sei se algum escritor saiu, se mudaram. Não sei muito bem porque eu também não ligo a essas coisas. Eu basicamente consumo as coisas bastante como um bebê. Eu gosto de consumir as coisas como um bebê. Não gosto de estar muito a pesquisar e saber o que é que vai acontecer e ver trailers e. Não. Isso para mim não tira-me a piada à coisa. Mas não sei, estou curioso para a próxima temporada e acho que vai ter só 5 temporadas. Só. E honestamente, chega bem. De qualquer forma, quero comentar, por fim, nesta parte dos filmes, sobre Top Gun Maverick, que eu já tinha dado a minha cotação no Instagram, que foi de 11 em 10, mas estando mesmo a sério, o filme é muito bom. Eu revi o primeiro e o segundo filme é muito melhor. Yep, the second is way better. Em termos de narrativa, em termos de desenvolvimento das personagens no próprio filme, portanto, sem ser do primeiro para o segundo, é muito bom. É um filme muito bom. E então ver no cinema, porque os cinemas da Aveiro abriram, finalmente, após 3 4 anos, tipo, meu Deus, foi ótimo. O meu pai, por acaso, queria ver Thor, Love and Thunder, mas isto pode ser um assunto meio, não é bem controverso, mas tipo, para mim, Marvel, esta nova fase, que acho que é a fase 4, os filmes, they are not good. Os filmes não são bons. E há muita gente que me diz, opa, são médicos, são médios, tipo, são filmes que até se veem bem.
it's not Marvel, bro. This is not the standard that we were used to. Mas mais uma vez digo, o ponto que eu estava a dizer atrás, nem sempre as coisas têm que ser um auge, têm que ser um clímax, digamos assim. Estão a construir para a próxima fase, e para a fase 6 e etc. Ótimo. Mas para mim os filmes, especialmente começando por Spider-Man, I did not enjoy Spider-Man. E digo isto, não é I did not like, I did not enjoy Spider-Man. E eu muitas vezes, os primeiros 2 filmes, acho que sim, só saíram 2, de Spider-Man, para mim, they're so much fun. Tipo, os filmes são muito fixes, são muito. Tem uma vibe tão fixe, tão feliz. E este aqui não me deu essa vibe. Foi meio depressivo, meio. Para tantos atores que tiveram e tantas personagens e tanto significado, está bem que as expectativas estavam muito altas, ok, ótimo. Ótimo ou não? Mas não, it didn't hit. A mesma coisa que o Doctor Strange. E não me digam que, mas a Wanda foi a personagem principal, não sei o quê, não sei o que mais. It doesn't matter. Just make a good movie. Tipo, just make a good fucking movie. Que seja interessante. That's it. That's what we want. Mas mais uma vez digo, se nós não gostamos, não temos que ver. Não temos que nos queixar sobre isso. E mesmo assim acho que o filme está bem feito, mas para um filme que é Doctor Strange, que o primeiro foi tão bom, opá, não. Tipo, não. Por isso é que eu nem vi Thor no cinema. Irei ver, provavelmente sim, quando for de férias, mas não. E pronto, este foi a parte de filmes do que eu tenho visto, porque por acaso tenho visto bastantes. Também para ocupar o meu tempo, porque lá está, não tenho criado muito conteúdo. De qualquer forma, pessoal, este é sim o podcast, o episódio que vai servir de base para os próximos vídeos que vão sair, para as férias que vêm aí, que eu vou tentar fazer alguma criação de conteúdo em estilo documentário, que é algo que me dá muito prazer, que dá muito trabalho, como eu disse. Mas pronto, de resto dizer-vos que estou bem, gosto bastante de fazer esta parte do podcast itself, gostava de fazer, isto vai ser a minha parte de sonhar aqui, eu gostava de ter um setup para fazer live streams, para fazer reacts, gostava de ter uma schedule para fazer live streams, para fazer reacts, não o tenho porquê, só por, tipo, a culpa é minha, digamos assim, mas eu penso que o conteúdo que eu estou a fazer para o Instagram, em termos de live streams, chega a um ponto que eu não consigo progredir mais. Ou me foco só a fazer treinos na garagem e mostro-vos exercícios, porque tipo, eu não vejo ninguém a fazer live streams de treinos, ou muito pouca gente. Ou então, os meus reacts têm que ser coisas melhores e com uma qualidade melhor, no sentido de eu poder mesmo mostrar o vídeo e estar eu a fazer react com a minha câmera por cima. Porque, fazer react só a ouvir o áudio como eu estava a fazer com a coluna GBL, podcasts, etc. é interessante, mas há uma barra de progressão que... há um teto de progressão. E vamos atingir esse teto muito facilmente. E acho que já o atingimos. Tentei também fazer live stream de música, portanto, tipo DJ, fazer os meus próprios remixes, mixes, whatever o que querem chamar. Só que depois também há certas músicas que têm copyrights, portanto é uma coisa bastante fishy to do. Só dá para fazer mais ou menos 15 minutos, mas eu tenho alguns vídeos sobre isso. Se me pedirem muito, até posso meter esses vídeos no Instagram, porque eu guardei um ou dois. As músicas são topo. O set não é todo meu, não é meu, mas eu também não ganho dinheiro com isto, portanto não tenho grande problema com isso. Mas é uma coisa que também me deu bastante prazer fazer algumas noites aqui no verão. Mas é assim, eu gostava de ter esta schedule, gostava de ter mais isto planeado. Mas planeado no sentido de organizar com qualidade o conteúdo, não é só fazer. Porque eu chego a um ponto que eu já fiz tanto conteúdo por fazer, à quantidade, que eu quero fazer mais em qualidade. E deixar se calhar a parte aqui dos podcasts para uma coisa mais informal. O resto do conteúdo quer ser mais focado, mais mais qualidade. É tão simples quanto isso. Vamos aprendendo, vamos gerindo, vamos percebendo qual é que é a melhor maneira de fazer as coisas. Mas se puderem dar opiniões também deem, coisas que queiram que eu faça react, alguma dica de live stream. A minha dica principal é fazer sobre treinos, é fazer um treino live stream. Mas de resto, não sei muito bem o que mais. Porque eu também não tenho o melhor computador para fazer este tipo de live stream na Twitch, que era uma coisa que eu queria começar a fazer. Não sei. Porque eu acho que o conteúdo de React é engraçado, mas também é um conteúdo tão passivo. Tipo, ainda que eu consuma muitos vídeos sobre isso, mas é muito passivo. Para mim, acho que é preciso uma coisa mais ao fundo. Mas pronto, não querendo estar a deliberar muito sobre isso, porque é uma coisa que eu próprio tenho que ver.
Agradeço-vos a todos por terem ouvido este podcast. O podcast itself despede-se, não despe-se. Despede-se. Fiquem bem. Se precisarem de alguma coisa, digam. Revejam os meus podcasts anteriores. Têm dicas, têm temáticas que vos podem ajudar imenso na vossa vida, não só de trabalho, mas também de treino, também de coisas mais banais, também de imigração para fora do país, etc. Tenho todo o meu conteúdo no canal e é fácil de encontrar. Fiquem bem e have a great fucking week. I'll see you when I see you, babies. Wow, babies. Tchau. Um abraço.